Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria hoje meditarmos sobre um evangelho fantástico, a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Deste evangelho tão rico, eu gostaria de notar somente uma coisa. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que o evangelho de Marcos é o evangelho de São Pedro, ou seja, Marcos, segundo a tradição, era o intérprete de São Pedro. São Pedro falava o seu aramaico, João Marcos, é um nome duplo, um nome em semítico e ao mesmo tempo grego, ele sabia as duas línguas e traduzia para São Pedro. Depois, estas pregações de São Pedro foram anotadas por Marcos e são o evangelho de hoje. Então, aqui nós temos o evangelho de São Marcos. Este evangelho, então, ele é cheio de características da testemunha ocular São Pedro, que presta atenção em pequenos detalhes que não estão presentes nos outros evangelhos. Veja, por exemplo, o caso de Jesus, que está lá, no meio da multidão. De repente, a mulher toca nas suas vestes. E São Marcos nos coloca uma coisa que os outros evangelistas não colocam, que são as reações de Jesus. As reações emocionais de Jesus. E as reações emocionais da mulher. É interessante como São Pedro, São Marcos, são grandes psicólogos. Eles prestavam atenção nos pequenos detalhes emocionais. Então, quando a mulher toca em Jesus e ela como que rouba a cura de Jesus, primeira coisa, Jesus tem uma percepção. Claro, Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele sabe tudo. Mas humanamente, Jesus é Deus que se fez homem. E humanamente, diz São Marcos, ele logo percebeu uma força que tinha saído dele. Ou seja, São Marcos é o evangelista da psicologia de Jesus. Ele mostra internamente o movimento de Jesus. É como se algo tivesse sido tirado, como alguém que é roubado. E então Jesus para. E começa a olhar ao redor com um olhar inquisidor. Quem me tocou? Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, narram isso também. Mas narram muito rapidamente. São Marcos se demora nesta realidade. Ele fica ali. Vejam, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Provavelmente quem respondeu isso aqui foi São Pedro, né? Nós sabemos que São Pedro estava presente, porque ele depois entra no quarto da menina, da filha de Jairo. E aí, enquanto os outros evangelistas imediatamente já apresentam a mulher curada, São Marcos se detém por mais um versículo e diz: e ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. É como Jesus demora, perguntando, vendo, ele quer saber, ele não quer que aquilo seja escondido. E então, o momento é dramático e apavorante. A mulher começa a perceber: meu Deus, fui desmascarada. Eu roubei um milagre. E agora me apresento diante de um juiz. A mulher cheia de medo e tremendo. Vejam os detalhes psicológicos. Cheia de medo e tremendo. Percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Essa palavra verdade, ela só aparece no Evangelho de Marcos. Jesus quer a verdade. Eis aí, Jesus quer um testemunho. Sim, é como se Jesus dissesse: você me roubou o milagre, mas você não irá roubar o testemunho.
você precisa dar testemunho da verdade. Meus queridos, o que esse Evangelho nos ensina é que as maravilhas que Deus nos faz, Deus não as quer caladas. Deus quer a verdade. E Jesus, quase que nos constrangendo, pede. Mas esse constrangimento logo passa, porque Jesus olha para a mulher com carinho, uma vez que ela admitiu, diz: filha. Ele a chama de filha. Filha, tua fé te curou. A ternura, o carinho, aquele rosto antes inquisidor, que parecia ser de um juiz, agora é o rosto de ternura de quem acolheu o testemunho da verdade. Vamos lembrar, a palavra testemunha em grego é mártir. Deus quer o nosso martírio, nosso testemunho da verdade. Narrar as maravilhas de Deus. Sim, por mais que seja para nós de alguma forma dramática, mas não calemos. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.